Às vezes, a gente não é bem compreendido naquilo que a gente coloca, principalmente temas tão complexos quanto esse anterior, mas a gente está mostrando, tentando passar para as pessoas conjunto de situações, conjunto de ideias, trocando experiências, para que a gente tome as atitudes mais seguras, sem melindres e sem estarmos tentando jogar caco de vidro onde nós mesmos vamos pisar, onde nós mesmos vamos passar. Então vamos ter o cuidado, vamos ter o discernimento e vamos caminhar com mais segurança, com mais responsabilidade. Esse é o nosso objetivo. Para que, com isso, e menos exigência contra os outros e, logicamente, buscando fazer o melhor que nós damos conta de fazer, incentivando outros a fazerem o melhor que eles dão conta de fazer, mesmo que o outro faça melhor do que nós, dê conta de fazer algo muito maior e muito melhor do que aquilo que nós damos conta. Comunicações instrutivas. São as comunicações sérias, cujo principal objetivo consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. O mundo hoje passa por uma grande transformação. No atual momento que nós estamos vivendo, o ciclo de desenvolvimento tecnológico da Terra está muito grande. Paradoxalmente, a saúde humana está sendo cada vez mais comprometida. O meio ambiente cada vez mais intoxicado, mais poluído. E aí a gente vem com perguntas simples. Você faz a sua coleta seletiva? Você separa o seu lixo para não sobrecarregar o aterro sanitário, que é muito caro? Então vamos jogar o lixo no lixo e o reaproveitável no reaproveitável. Vamos colaborar com o bem. Se o espírito passa isso para você, ele está mostrando para você que ele tem consciência social. Simplesmente está mostrando para você que você pode e deve fazer com uma pequena ação, com uma pequena atitude, começar a modificar o meio onde você está inserido, aliviando os problemas do meio ambiente, fazendo uma coleta seletiva. E além disso, você está ajudando aquela associação que trabalha com os recicláveis a ter melhores condições de vida, melhor ganho. Eu procuro separar meu reciclado: plástico, vidro, metal. Metal, tudo que for metal mesmo. Lata de alumínio, lata de lata, ferro, ferramenta quebrada. Ali, o que é metal? Vidro é vidro, plástico é plástico, papel é papel. Faço a minha parte. Separamos as pilhas dos brinquedos das crianças, acabou a pilha, vai pro pote. Acabou a bateria, vai pro pote. Aí depois levo lá no ferro velho, olha, tá, que é onde eles fazem o reciclado, aqui perto da minha casa, vou lá e entrego a eles, está aqui. É minha parte. Você pode fazer a sua parte desse jeito. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. E muitas das vezes passa na nossa porta os catadores de papel, de tudo. E a gente pode deixar separado para facilitar a vida deles. De acordo com o bairro, de acordo com a cidade, nós temos as possibilidades de fazer o melhor. Agora, importa qual cidade você esteja. É uma bateriazinha desse tamaninho. Não jogue fora, bota no pote e vai enchendo esse pote. Um dia que tiver muita gente com pote cheio de bateria na cidade, alguém vai lá buscar essas baterias, porque elas são caras. Aquele material é caro. E ele é altamente poluente. Ah, mas é só uma bateria. Sim, mas uma cidade tem 1000 habitantes. Todo mundo jogar uma bateria fora, jogaram 1000 baterias fora. Se todo mundo botou a bateria num pote, um dia vai ter milhares de baterias dentro daquele pote para serem reaproveitados. O que tem a ver isso com comunicação profunda? Os espíritos podem trazer uma informação como essa. Separe o lixo, separe o seu lixo, faça uma reciclagem nele para ajudar o processo de preservação da natureza. É uma informação de cunho científico, mostrando que você pode ser uma pessoa mais moralizada com você mesmo, mais ética, e também de cunho filosófico. Vamos cuidar do meio ambiente? Uma coisa tão simples. E se o espírito falar isso em muitas reuniões mediúnicas, ele vai ficar: mas por que foi eu separar meu lixo? Vai incomodar, eu não tenho tempo. Aí é com você e de fora o íntimo. Nós temos que aprender a sermos mais éticos conosco mesmo e respeitarmos também o meio ambiente. Se você não respeita o meio ambiente, você vai respeitar os espíritos? Você vai respeitar as autoridades? O meio ambiente é para você e seus descendentes.
Se você não cuida do seu meio ambiente, você não está cuidando nem de você, nem dos seus descendentes. E, por conseguinte, você vai ter uma reencarnação em um local mais deteriorado, porque você ajudou a deteriorar. Então, todos nós somos artífices do nosso amanhã. E aí, os espíritos estarão sempre nos instruindo, e você está preparado para receber essa informação? Ou você acha que falar que separar o reciclado é coisa de espírito que está interessado com as coisas materiais? Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares, continuadas com perseverança. E a questão dos livros, né? Cada semana uma página tem-se o livro. Elas foram continuadas, foram sérias. E a questão da continuidade, muitas das vezes você se propõe a trabalhar com os espíritos, a fazer uma determinada tarefa, aí você se deixa se tomar por vários compromissos e aquela dali fica esquecida. Então você recebeu 10 mensagens boas, você não se dedicou mais a receber as mensagens boas, eles vão seguir fazendo outras tarefas. Outros vão trazer as mensagens boas. Mas a melhor mensagem é trabalhar fazendo a caridade. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Eles secundam os esforços, deixando os espíritos levianos a tarefa de se divertirem com os que em tais manifestações só veem passageira distração. Qual o motivo de você estar no mediúnica? Ajudar os espíritos. Ótimo. Qual o motivo que você recebe as comunicações? Qual tipo de comunicação você recebe dentro da mediúnica? Aquelas que necessitam de esclarecimento dos espíritos. Ótimo. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Ah, mas eu queria uma revelação que trouxesse para nós um livro diferente, bonito. Se for da permissão divina, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Então, cada momento que nós estamos vivenciando aqui é um momento de grandes reflexões para que a gente procure entender da melhor forma possível os caminhos que nós estamos seguindo para o nosso processo evolutivo. E temos que vigiar sempre, para que a gente faça sempre o melhor dentro desse processo evolutivo que nós estamos inseridos. Vamos observar o seguinte: você se predispõe a estudar eletrônica. Você está estudando eletrônica, tem grupos de espíritos que sabem eletrônica, que te intuem. E tem grupos de espíritos que querem aprender eletrônica, que ficam perto de você. Assim é também na homeopatia, na alopatia, em qualquer caminho que você for seguir. Agora, aqueles espíritos que estão ali perto de você, que estão te intuindo, pegando as suas informações, são todos bons? Logicamente que nós estamos na Terra, então não são todos bons. Por isso é importante que nós nos eduquemos moralmente, eticamente, para irradiarmos os melhores sentimentos. Porque tentar interferir nos nossos pensamentos, sempre vem aqueles que tentam interferir. Portanto, nós temos que ter o cuidado de buscarmos irradiar os melhores sentimentos para que bons espíritos venham para nós. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Eles secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem. Os que tais manifestações só veem passatempo de distração, passageira distração. Então, se você quer fazer uma reunião para se divertir, para se distrair, para fazer fofoca, vai ter espírito para isso. Se você quer se instruir de forma séria, vai ter espírito para isso. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, nós vamos fazer, vai acontecer, mas depende da nossa intenção. As companhias que nós vamos atrair. E muitas das vezes nós estamos providos de excelentes intenções, mas tem companheiros nossos do passado que precisam se instruir, para depois que eles se instruírem, forem esclarecidos e libertados daquelas condições que eles estão, é que nós vamos poder receber as informações que precisamos. E nem sempre as que precisamos é o que queremos. Isso é um assunto muito delicado, dá para falar durante muito tempo, mas é aquilo que eu citei no estudo anterior. Se você pertencer a uma classe profissional, você está sintonizado com essa classe profissional, então tem alguns daqueles ali que eram mais próximos a você, mais amigos seu, mas não eram muito sérios, muito idôneos. Enquanto eles não se esclarecerem, enquanto eles não se aperfeiçoarem,
você passará por todas as injunções, por todas as situações, até que em um dado momento você esteja em condições de auxiliá-los e, a partir dali, você ser auxiliado para auxiliar mais a outros. Primeiramente, nós vamos socorrer a nós mesmos, educando-nos eticamente, moralmente, adquirindo força psíquica para enfrentarmos determinadas dificuldades. Aí, durante esse processo, nós estaremos educando os nossos amigos espirituais mais próximos. E aí, na próxima fase, vêm as nossas possibilidades outras, que variam ao infinito. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, você pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Então, passou uma mensagem muito bonita hoje. Não passou mais. Passou outra muito bonita hoje. Não passou mais. Mas essas que passam são boas, são intelectualmente... Você vê que o espírito tem uma capacidade intelectual e moral, respeitemos. Aí vem uma muito boa, vem outra muito ruim, vem uma para um lado, vem a outra para o outro, e foge os nossos preceitos. E às vezes a gente quer uma informação nova, interessante, aí vem a informação nova e interessante, mas tem que estar embasada, aí a gente esquece. Mas esse mais, a gente perde o fio da meada e perde aquelas informações. Quando a gente fala em informações boas, é para a educação do grupo. Só isso. E nem sempre vai ser para passar para o país inteiro, para todos os espíritas. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgar os espíritos. Experiência para julgar os espíritos. Isso é muito sério, isso é extremamente importante. Isso é o que a gente tem que procurar fazer sempre com seriedade, com responsabilidade, para que a gente faça da melhor forma possível e com muita cautela, com muito carinho para com o médium, para a gente não cair em determinados tropeços naturais da nossa jornada evolutiva. Mas se caiu um tropeço, não fica de cabeça baixa, chorando que está com o joelho arranhado, não. Levanta, faz um curativo e siga. Todos nós erramos, só erra quem trabalha. Quem não trabalha não vai errar. A gente no problema, a gente fica errando sempre. Aí é outra história. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando nos instruir, porque é a melhor forma da gente crescer espiritualmente. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito da mais imponente linguagem. E aí a gente encontra no mundo espiritual um filósofo que desencarnou, que estava acostumado a falar com um português muito sofisticado, seja em qualquer país do mundo que ele desencarnou, mas falava numa linguagem muito sofisticada, vai se comunicar pelo médium por questões de afinidade, possibilidades, e aquela linguagem muito sofisticada. Mas era uma pessoa que não era uma sumidade moral. E nas suas comunicações, quando escrevia aqui na Terra, atrás daquelas palavras sofisticadas, tinha determinados conceitos que não coadunam com a ética cristã. E aí que vai ter que o médium e a equipe que o assessora vão ter que ter cultura, discernimento, dicionário, para que a gente siga com responsabilidade e seriedade e continuemos a crescer. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos de que sério apenas tem a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam mais presunçosos do que instruídos quanto iludir os que os recebem. Só quero voltar aqui. Então, é o que ele falou antes, que nós fizemos até o comentário anterior. A linguagem é imponente, mas ela não tem conteúdo cristão. Ela às vezes até tem muita linguagem técnica, conteúdo técnico, mas não tem conteúdo cristão. É a mesma coisa falar de física quântica para uma casa espírita. É chegar na casa espírita e falar da depressão dentro dos conceitos técnicos da psiquiatria, da psicologia. E aí, vou fazer o que com isso?
Aí quando você fala da depressão do ponto de vista da homeopatia, estou mostrando um caminho para a pessoa se tratar. Aí é diferente. Agora, se falar que a pessoa que está depressão e está ferrada, que a vida inteira dele vai ter depressão, que a depressão é o mal do século, você não está ajudando a pessoa. Agora, se você procurar homeopatia vai te tratar, aí é outra história, outra situação. Vamos... Ah, mas tudo isso é muito complexo. Tudo é complexo quanto a gente não quer simplificar. E tudo que a gente simplifica demais fica perigoso. Então, discernimento é uma palavra-chave em tudo. Lembrando que as palavras muito sofisticadas, pessoas que têm uma postura de voz muito bonita, fala daquele no tom certo, médio tom, dá o tempo para o outro ouvir, dá o tempo para o outro refletir até demais, aquela voz gostosa, nem sempre está passando informações tão úteis quanto o outro, que fala muito rápido, dispara falando, não é? Tudo é discernimento de quem está ouvindo. Mas não podemos suprir a substância que lhes falta. São incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Então os espíritos estão lá e procurando desempenhar um papel X ou Y. E a partir dali começa-se então a todas aquelas comunicações empoladas, bonitas. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho que visitar uma casa de deficientes, de crianças, daquelas que têm falta de oxigenação do cérebro na hora de nascer, paralisia cerebral. Ah, eu vi falar dessa casa, eu quero conhecer. O mentor fala assim, não, vai lá nessa casa não, é muito perigoso, lá é muito triste, que as pessoas tudo ali sofrendo. Aí outra pessoa, o outro médium, está lá recebendo as comunicações dele, simples, ou mais sofisticada, não importa. Aí ele fala assim, eu ouvi falar na casa que tem as crianças com paralisia cerebral, quero lá visitar. Vamos, já estamos lá. Estamos te aguardando. Que dia que você vai? Nós vamos preparar todo o trabalho para, naquele momento, naquele dia, naquele horário que você for, vamos combinar um horário, um dia fixo, para que a nossa equipe possa trabalhar da melhor forma possível, porque todo médium doa fluidos. Não vamos curar aquelas crianças, mas podemos tratar muitos espíritos que estão ali com eles. Quem está envolvido por um espírito superior, sério, comprometido com a doutrina espírita? Entenderam a diferença? Ah, eu tenho na nossa casa, a equipe mediúnica deve pelo menos um sábado por mês fazer campanha do quilo. Mas para que campanha do quilo? Tem muitas atividades para a gente fazer. Aí vai definir que tipo de espírito nós estamos recebendo. Eu trabalhei 22 anos numa casa que tarefa era coisa muito séria. E o tarefeiro tinha registro lá do tarefeiro, tudo direitinho dentro da lei. Todo o trabalho que a gente ia fazer está lá, o termo de participação naquela tarefa, cursos daquela tarefa, palestras sobre a importância daquela tarefa, pelo menos um encontro por ano sobre as atividades daquela tarefa. Então isso forjou em mim, eu já gosto de coisa organizada, de organização. Começou a ficar muito desorganizado, cadê a tarefa? Se eu visito uma casa, quais as tarefas tem aqui? Quais as tarefas? Quanto mais organizadas são as tarefas, mais seriedade, mais espíritos de luz, mais espíritos superiores, mais espíritos de escola vão estar ali ajudando aquela casa. Óbvio, é o que Kardec fala. Seriedade e organização, moral e ética, tudo andam juntos. A breve trecho traz-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, o espírito vem passando as mensagens dele, vem, começam a questionar, e ele começa a cair. Agora, existe outro fator, tá, gente? Às vezes o médium está recebendo um espírito sério, as mensagens são sérias, e ele começa a comentar com os colegas, aí vem a inveja, e as pessoas, ele não tem capacidade para isso, ele não tem competência para isso, e vai, dardos mentais, que atrapalha o trabalho dele. Então, recebeu as mensagens? Baixa a bola, em silêncio, com cuidado, siga em frente.
Tenha as pessoas certas para você conversar. Lembrando que no Conduta Espírita, André Luiz nos diz que no mundo espiritual há espírito que se esforça para acreditar que existe espírito. Aliás, eu não sei agora se é Conduta Espírita ou se é Agenda Cristã, mas é um dos dois. Tem espíritos que se esforçam para acreditar que não existe espírito. Olha que coisa louca. Mas no mundo espiritual é cheio de coisas loucas, porque nós estamos na Terra, assim como é cheio de coisas saudáveis, bonitas, maravilhosas na espiritualidade superior. Precisamos estar sempre atentos e observando. E sempre que a gente observa, a gente aprende, a gente cresce. Sempre que a gente observa uma natureza cheia de esplendores, ou aquela parte da natureza que o homem mexeu com carinho, com amor para aperfeiçoá-la, nós aprendemos. E é essa característica do ser humano de estar sempre aprendendo que faz dele um ser inteligente, racional e que busca seu processo evolutivo na direção da angelitude. É por isso que nós devemos procurar aprender a seguir esses passos, a seguir caminhando na procura da nossa melhoria íntima, do nosso aperfeiçoamento e para podermos crescer para Deus. Crescer e aperfeiçoarmos espiritualmente constantemente, em bondade, em responsabilidade e em ciência. Aprendamos, esforcemos por educar, ativar o nosso cérebro, para educar a nossa mente, para controlá-la principalmente. Educar os nossos conflitos, porque às vezes eles querem aparecer no momento impróprio, com imagens, com sentimentos. Evangelizar nossos sentimentos, que as coisas ficam tudo mais fácil. Vamos trabalhar, sempre buscando controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos.